galerinha. Galerinha, vou. Que coisa chique, né? Ai, gente. Tô organizando aqui esse momento de ciências sociais, aqui em 2024. E a questão da acessibilidade, né? Então, nós estamos tirando as mesas para homenagem ao professor Werneck Viana, o nosso último docente a ser homenageado. Vambora! Ó, viu? Tô pagando bem, hein? Que chique! Nós estamos chamando a ajuda de coleguinha! Oh, que maravilha! Quando tem que dar certo, tem que dar certo. É aqui atrás de mim tem o Zeus Alif Briggs, Ciências Sociais, porque também auxiliando nessa acessibilidade, né, no contexto em geral. E o nosso melhor que nós temos, as cadeiras são pesadas para aqui. Filho, você tem artrite, artrose? Mil vezes, coleguinha bonito para nos ajudar. É funcionária, mas é maravilhosa. Eu tô malhando, pô. Pegadinha católica. Vai ficar um lugar bem bonito, bem acessível. Isso que é importante, a questão da acessibilidade. E de fazer um bom evento, né? Essa organização toda. Então, talvez eu acho que vai dar para colocar mais uma outra fileira aqui. O que você acha? Mas acho que tá tudo torto, que eu não tô enxergando bem. Olha que linda a rocinha. Desse campo também uma série de informações sobre esse apagão da educação, a desconfiança dos jovens, a tristeza dos jovens da rede pública com relação ao tempo que eles ficaram sem aula, as críticas que eles têm a esse processo, a esse período. E ano passado, o último campo que nós fizemos, a gente já pega de novo um período eleitoral. Então a gente começa com o governo Lula lá em 2004 e encerramos em 2023 o campo com o governo Lula também. Então, eu acho que talvez ela seja uma das pesquisas mais longas que tem aqui no departamento. Eu trouxe alguns dados que a gente tem comparados dos 15 anos depois. A percepção dos jovens sobre democracia. Na primeira pesquisa, a maioria deles ficava aqui na ideia de que a democracia é o melhor regime para viver em sociedade. Na pesquisa atual, uma pequena diferença na escola pública. Eles agora começam, os alunos da escola pública começam a dizer que democracia é bom para países desenvolvidos. Que a ideia do Brasil seria um governo mais forte, mas é pouca diferença. Ainda posso dizer que eles ainda, de alguma forma, confiam na democracia como... Esse segundo questionário é de 2020, a aplicação? É a partir de 22, isso. Bem no ano eleitoral. Bem no ano eleitoral. Ser cidadão. Na primeira pesquisa, jovens da rede particular e da pública de excelência, isso é um dado que já desde a primeira pesquisa a gente tinha, as percepções entre os jovens da rede particular e da rede pública de excelência, essa nomenclatura que a gente dá da rede pública de excelência são as escolas federais, Pedro II, CAP, eles já tinham percepções muito parecidas, tá? E aí lá na primeira pesquisa, eles diziam que ser cidadão é participar da vida política e social do país. E os jovens da rede pública diziam que ser cidadão era ser consumidor e ter acesso aos bens materiais. Na pesquisa atual, a particular e a pública de excelência continua falando sobre participação, ser cidadão e participar. E os jovens da rede pública foram para uma dificuldade, saíram do consumidor, ainda é um dado interessante, mas saíram e foram para dizer que ser cidadão no Brasil é uma dificuldade. Estou com uma calça caqui, uma camisa social branca,
que minha pesquisa ainda está num momento muito preliminar, eu estou no início do doutorado, então a minha intenção com essa apresentação é justamente buscar a colaboração de vocês, buscar alguns apontamentos, alguns direcionamentos, para que eu possa fechar esse trabalho, essa primeira questão, de uma forma mais concisa. E a questão que eu trago hoje é justamente como uma espécie tem se transformado e vem se transformando numa substância. Né? E essa espécie que eu queria convidar para estar aqui com a gente agora é uma espécie de fungo de cogumelo chamado Psilocybin. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é possível afirmar que a nossa relação humana, a nossa relação de companhia com essa espécie tem mais ou menos 7.000 anos, graças a algumas pinturas rupestres do período neolítico e algumas efígies de humanos com cabeças de cogumelos muito semelhantes a esses que foram encontrados na África saariana, na Guatemala, na Espanha, na França, na Escandinávia e enfim, em diversos lugares do mundo. Essa espécie é uma espécie que está presente em quase todos os continentes, apesar de variar um pouquinho no formato, nas cores, enfim, na sua morfologia, digamos assim, elas estão englobadas como os conhece. Né? A gente estima que existem mais ou menos 5,1 milhões de fungos no planeta, dos quais 100 mil já foram identificados. Dessas 100 mil, 9 mil têm um potencial comercial ou industrial e 350 têm algum efeito alucinógeno ou enteógeno ou psicodélico, dependendo da vertente de quem é. O pessoal tem que sair, mas está aqui, né? Tentou também, né? Então, assim, para agradecer aos dois de verdade, assim, por estarem aqui hoje e terem topado participar como debatedor. E aí eu fiz um breve, uma breve descrição de cada um, né? Dei uma olhadinha no regulado. Mas me corrijam se estiver errado, tá? Bom, Everton Angela é doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, graduado em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Atualmente é professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, também é pós-doutorando pelo Museu Nacional com 2 projetos ativos, um sobre liderança negra no mercado, outro sobre crimes sexuais e dinâmicas familiares. Tem experiência na área de antropologia urbana, estudos de gênero, raça, classe, sexualidade, antropologia da colonização, antropologia política, antropologia do Estado, antropologia das emoções e antropologia da ética e da moralidade. O museu é membro do núcleo de estudos de corpos, gênero e sexualidade e do núcleo de antropologia da cultura e economia. O MIFIX é membro do laboratório de antropologia do Estado, regulação e de políticas públicas. Felipe Susequim é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e pós-doutor na linha de pesquisa em Filosofia e Questão Ambiental no Departamento de Filosofia da PUC-Rio. É autor do livro Rastro da Onça, Relações entre Humanos e Animais no Pantanal, resultado da sua pesquisa de campo sobre projetos de conservação de onças na região sul do Pantanal. Atualmente é professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC, se concentrando nas áreas de teoria antropológica, antropologia da ciência e da tecnologia, antropologia ecológica, antropologia visual e história da arte. É um dos livros do grupo de pesquisa Terra Rios, núcleo transdisciplinar de pensamento ecológico. Bom, e por fim, agradecer a organização do evento, que sem o pessoal que está aí falando na organização da evento seria possível, né? Então, agradecer a presença de todo mundo. E vamos começar aqui o nosso GT de hoje. Chamando a primeira pessoa para apresentar. Sim, a Carolina, que seria uma das pessoas que vai apresentar, não pôde vir hoje, então vou começar aqui com Eduardo, pode ser? É uma outra maneira de você representar as realidades do seu aluno. Né? Então,
pensar sobre isso me parece importante, porque o mundo que nós conseguimos reproduzir para um estudante, né, usando ferramentas digitais, ele traz um conjunto de questões, de possibilidades de pensamento, né, que ainda é muito desafiador para a lógica escolar. E, de outro lado, a relação entre os estudantes e os professores, né, de como ela é alterada por isso, né, de como ela redefine o lugar do professor. Né? Quer dizer, é um professor mediador de conhecimentos, é um professor que... porque o mundo digital permite que o estudante faça pesquisas de um jeito, numa velocidade, numa intensidade. Era completamente... nós dependíamos muito mais dos professores para isso. Não havia concorrência dos influenciadores digitais, coisa e tal. Então, tudo isso eu acho que está presente no teu trabalho. E o professor de sociologia, em alguma medida, né, não é que a gente reivindique nenhum protagonismo para a gente, mas eu acho que tem alguma especificidade. Pensar nessas ferramentas digitais como uma espécie de fato social total é alguma coisa que a gente pode levar para a escola. Né? Porque não é mais uma ferramenta, não é só mais um instrumento, é alguma coisa que altera todas as relações. Né? Essa reflexividade eu acho que é alguma coisa que a gente pode cultivar. O quanto a Lei Maria da Penha, de alguma maneira, entre 24 estados dos 27, de algum modo já existe um programa de escolarização da Lei Maria da Penha. Né? Isso é um dado, pelo menos quando ela me trouxe, eu não estava minimamente prevenido. E o outro, eu acho que vai fugir um pouco do nosso debate aqui, que essa ainda precisa ser melhor compreendida, esse interesse da extrema-direita no tema. Né? Mas, de qualquer modo, Camila, no que se refere ao tema central seu, eu diria que o mais interessante, né, é que essa escolarização da Lei Maria da Penha, que de algum modo, na cabeça do legislador, certamente estava associada a uma ideia de conscientização, né, que também tem isso, né, um pouco, a gente acha que a escola é o lugar para tudo, né? Você quer até educação para o trânsito, você leva para a escola, né? Educação financeira, você leva para a escola. Né? Mas eu acho que esse é um terreno, esse que você está elegendo, muito interessante, né? E aí eu queria deixar como dica, né? Aliás, na palavra não é dica, como ponta de lança para a conversa, que é o seguinte, a gente juntando a minha fala inicial com o que eu vou dizer agora, a gente como sociólogo não deve ter medo de avançar num terreno que muitas vezes aparecia para nós quase como um terreno exclusivo do campo da educação. Então, quando você fala em estudar os materiais, né, os materiais didáticos, estudar formas de avaliação, porque tudo isso está associado às práticas pedagógicas, né, e se você quer escolarizar alguma coisa, isso tem que estar presente. Né? Então, acho que é um pouco deixar você com essa reflexão para depois te ouvir, que é o que mais interessa. Bom, voltando a Michele, né? Eu acho que... Minha estatura média, cabelo castanho, eu vesti uma blusa preta e uma calça jeans cinza. Bom, meu nome é Maria Eduarda, eu estou no 6º período de Ciências Sociais, né, aqui da PUC, e eu vou apresentar esse trabalho que eu redigi especificamente para esse evento, né, do departamento, em que eu misturei justamente o tema da minha pesquisa de PIBIC, que é Antropologia e Tradução, com questões das artes visuais, que é um tema que eu tenho bastante afinidade. Esse é o título do meu trabalho, né? Como ela falou. Nos cogumelos, a Psicologia. Só para a gente organizar as apresentações, né? Presente! Lélia! A de gênero, ela acontece diante do levantamento no site da CAPES. Foi encontradas apenas 3 teses, as quais elas estão centralizadas no ano de 2020 e que refere-se à questão de pesquisas envolvidas com as polícias militares do norte do país. Entre eles, né, destacando os 3 autores, Oliveira 2020, Pereira 2020 e Silva 2020. Então, partindo do inicial, para analisar que são os resultados encontrados, percebeu-se de forma unânime a questão de que a questão de gênero ela está presente de forma discriminatória no âmbito da polícia militar,
tendo, né, a figura feminina olhada como um enfraquecimento da autoridade policial que compromete tanto a história quanto a reputação da força física. Percebeu-se, assim, aprofundando o caracterizamento dos autores, primeiramente, segundo 2020, ele traz como objetivo na sua pesquisa a questão de entrevista com 30 policiais da Polícia Militar da Paraíba, sendo essas as pioneiras da instituição, na qual ele busca analisar, né, a implementação do hábitos do militarismo na Polícia Militar da Paraíba com essas policiais femininas. A atriz lá não pode não saber, né? Só para parecer que não tem ninguém, assim. Verdade. E aí eu vou ficar aqui também, né, para eles verem. Um dos debatedores acabou de sair, mas já está voltando. Nós vamos começar, então, daqui a pouquinho, quando ele voltar, essa abertura para os debates. Eles vão colocar os comentários sobre os trabalhos. Vamos abrir também para quem quiser realizar alguma pergunta, fazer alguma questão, o comentário pode colocar também, tá? E depois os nossos participantes vão poder fazer a sua fala bem breve, tá, gente? Pra gente poder dar continuidade. Aí a gente faz um intervalinho para poder voltar com as outras duas sessões, aí a gente faz um bloco com as outras duas. Isso. E aí finalizamos, tá, gente? Obrigada. Voltou. Então a gente chama o Fernando e a Thaisa, que são os nossos debatedores. Boa tarde, gente. Boa tarde. Lembrando só da necessidade da autodescrição.